Bom, a gente vai falar agora sobre. A gente estava falando de via das pentoses, né? E agora a gente vai falar sobre transporte de acetilcoenzima A, tá? Que é o acetil-CoA. A primeira coisa que a gente tem que lembrar, né? É que o acetil-CoA, ele não consegue, de jeito nenhum, entrar na mitocôndria ou sair dela, tá? Por conta mesmo da estrutura bioquímica dele, ele não consegue estar passando pela membrana da mitocôndria, né? Lembrando que ela também tem a membrana que nem da célula, né? A mitocôndria, por ser derivada, né, provavelmente de alguma bactéria antiga, a mitocôndria ela também tem essa membrana lipídica, fosfolipídica, então algumas é bem seletivo, né, o que entra nela, né, e o acetil-CoA ele não consegue entrar. Então, o acetil-CoA, para a gente conseguir ter ele participando, seja do ciclo de Krebs, e depois a gente vai ver agora, né, relacionado com a lipogênese, a gente primeiro vai ter gliceraldeído 3-fosfato virando piruvato. Esse piruvato, ele entra na mitocôndria, ele tem um transportador específico, e aí ele se transforma com o PDH, né, que é o complexo piruvato desidrogenase, em acetil-CoA, tá? Então, a gente vai precisar desse mecanismo, né, para que a gente consiga ter acetil-CoA no interior da mitocôndria. O acetil-CoA, a gente viu lá que ele se junta com o oxalocetato, e aí, com a citrato sintase, ele forma citrato, tá? Até aí é uma coisa que a gente já viu. Só que a questão se eu tenho muito ATP, certo? Se eu tenho muito ATP, o que vai acontecer? Eu não quero que aconteça o ciclo de Krebs, eu não quero que gire o ciclo de Krebs, né? Que seria isso aqui. Por quê? Depois a gente vai ter a formação de NADH, tudo, que vai tá lá na cadeia respiratória formando mais ATP. Se eu já tenho muito, eu preciso parar um pouco o ciclo de Krebs para que a gente... Parar não, né? Mas diminuir porque o ciclo de Krebs nunca para. Mas diminuir a ocorrência dele para tentar equilibrar isso, né? Para que eu não tenha ATP gerado demais desnecessariamente. E quando eu realmente precisar dessa glicose para gerar ATP, eu não vou ter, certo? Então eu diminuo um pouco a ocorrência do ciclo de Krebs com esse ATP. Esse ATP, como que ele vai fazer isso? Ele vai agir como um regulador alostérico da isocitrato desidrogenase. Então ele inibe a isocitrato desidrogenase, que é a enzima que vai fazer com que esse citrato formado pela união entre acetil-CoA e oxalocetato vá iniciar o ciclo de Krebs, tá? Então, diminui a ocorrência, né, desse ciclo de Krebs. Isso faz com que comece a acumular, já que a isocitrato desidrogenase ela vai estar inibida, a gente diminui a ocorrência da transformação, né, do citrato em alfa-cetoglutarato. E qual que é o problema? A gente começa a acumular muito citrato na mitocôndria, certo? Porque agora a gente não vai ter mais essa transformação. Esse acúmulo de citrato, ele também, certo? Ele também aí começa a fazer o quê? Com que o citrato ele comece a sair da mitocôndria, porque se ele continuar aqui, embora o ATP ele seja um regulador, né, um inibidor da isocitrato sintase, desidrogenase, desculpa, ele não é 100% eficiente, certo? Porque o ciclo de Krebs ele nunca vai parar de acontecer, tá? Então, se eu continuar com citrato, vai continuar rodando o ciclo de Krebs. E eu quero diminuir muito, né, que isso aconteça, porque eu já tenho muito ATP. Então, esse citrato, ele vai começar, então, a sair através de um transportador presente na mitocôndria e ir até o citoplasma, para evitar que o ciclo de Krebs aconteça, tá bom? Aí, então, o citrato, ele sai para o citoplasma, tá? Então, ele vai estar presente aqui no citoplasma, vai estar aqui, certo?
E essa presença do citrato no citoplasma, ele vai ativar uma enzima que chama citratoliase, tá? A citratoliase, e aí ele vai ser no caso ele vai ativar, né, um ativador alostérico, tá? Alostérico da citratoliase. E junto com quem? Com a insulina. A insulina, por sua vez, é um ativador hormonal, tá? Um regulador hormonal. Então, por quê? Se tem muita insulina, o que que acontece? Significa que eu tenho muita glicose, eu tenho muito ATP. Se eu tenho muito ATP, eu posso muito bem desviar o citrato para essa via de lipogênese. Por que que eu posso desviar? Se eu tenho já muito açúcar, se eu ingerir muito açúcar, e isso já tá me dando energia e já foi, também virou glicogênio, já virou então uma reserva energética, parte desse açúcar vai virar lipídio. Por isso que alguém que ingere, por exemplo, uma dieta muito rica em carboidrato, vai ter um aumento da massa do tecido adiposo. Por que aumenta o tecido adiposo, né? Se eu não tô ingerindo diretamente lipídio? Porque a glicose, uma parte dela vai, né, quando tem aqui a entrada piruvato, citrato, uma parte dela vai ser desviada para síntese de lipídio. Então sai o citrato, ativa a citratoliase, certo? Citratoliase ativada, ela vai usar isso aqui. Então, usa ATP, então já diminui um pouco a quantidade de ATP. Então, querendo ou não, eu também começo a incentivar de novo a ocorrência do ciclo de Krebs, tá? Uso o ATP e divido de novo o citrato em oxaloacetato e acetil, que é o que tá aqui, né? O acetil se une ao oxaloacetato e forma citrato. Então, a citratoliase nada mais é do que voltar um pouco no ciclo. Só que eu não vou voltar isso dentro da mitocôndria. Eu faço isso fora da mitocôndria. Aí, o citrato, né, ao formar esse acetil, ele vai se ligar à coenzima A. Porque o acetil nunca fica sem a coenzima A, que é uma coenzima transportadora. Porque o acetil sozinho, ele seria... muito fácil de estar gerando uma espécie reativa de oxigênio, tá? Então isso não seria interessante. E também seria energeticamente incapaz, né? Porque essa ligação aqui, ela é muito energética. Sem essa ligação, o acetil seria incapaz de participar de outras reações. Não teria energia suficiente. Então ele precisa dessa ligação para estar sendo aí, tanto na mitocôndria quanto no citoplasma, ativo, né? Então o acetil ele se liga com a enzima A e depois vai participar da lipogênese, né? Que é a síntese de ácidos graxos e colesterol. Por sua vez, citrato também, com a citratoliase, produz o oxaloacetato, tá? O oxaloacetato, ele vai ter mais de um caminho. A primeira coisa que vai acontecer é que ele vai se transformar em malato, né? Seja para voltar para a mitocôndria e ir direto para o ciclo de Krebs, seja para tá participando, se ainda tiver com a lipogênese, né, ativa, porque eu tô ainda com muito ATP, ele vai estar participando, ele vai virar malato, vai virar piruvato, e aí a gente vai ter produção de mais acetil, já vou explicar isso. Tá? Então, o oxaloacetato, ele vira malato. Isso é um fato, tá? Então, sempre o oxaloacetato produzido por essa quebra do citrato, ele vira malato. Por qual enzima? Pela malato desidrogenase, tá? E aí, se ele for para o ciclo de Krebs, então, como malato, ele é desviado, passa pelo transportador, a gente tem aquela lançadeira, né, de malato, passa e já entra direto para o ciclo de Krebs, roda o ciclo de Krebs. Mas, como eu tô no momento em que eu posso não estar querendo mais aumentar a ocorrência desse ciclo de Krebs, o malato, né, que o oxaloacetato vai virar malato, ele vai ser desviado, e aí por uma enzima chamada enzima málica, tá? Ele vai virar piruvato. Qual que é a importância disso? Esse caminho aqui produz
NADPH. E o NADPH vai ser muito importante para lipogênese, tá? Então, se eu tô com a lipogênese ativa, o malato virar piruvato, ele é algo, uma reação que é muito favorável a isso, tá? Porque esse NADPH vai ser importante. Malato vira piruvato, e aí o piruvato ele entra na célula, certo? E aí ele vira acetil coenzima A. Mas também ele pode virar oxalocetato, certo? Ele pode acabar virando oxalocetato. Por qual enzima? Pela piruvato carboxilase. E qual que é a importância da gente ter formação de mais oxalocetato? Porque esse oxalocetato ele pode se juntar a acetil e formar mais citrato. E, consequentemente, aumentar essa ocorrência dessa reação também. Assim como também aumentar a ocorrência do ciclo de Krebs se eu não tiver quantidade de ATP já suficiente para que isso aconteça, tá? Se eu tiver menos ATP, precisa mais do ciclo de Krebs, então essa piruvato carboxilase ela vai ser também essencial para essas duas ocorrências, tá bom? Aí aqui coisas importantes. A citratoliase, falar sobre o fato dela ser ativada, né, pela insulina e pela presença de citrato. Ela sempre vai estar no citoplasma, e aí esses dois fatores estando no citoplasma, a gente já vai ter a ativação dela, tá bom?